Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Só para a gente lembrar um pouquinho da aula passada, né? Krishna contextuou Arjuna não sobre o sentimento dele, não sobre as suas emoções, mas sobre aquilo que gerava aquele tipo de emoção, a causa, a que produzia aquilo ali. Muitas vezes a gente vê Arjuna com os seus problemas assim tão dramáticos e a gente fala, pô, mas esse é o caso de Arjuna, não é o meu caso. A gente viu que existem dois tipos de questões a serem resolvidas. A primeira questão a ser resolvida são aquelas questões corriqueiras que vão da vida de cada um, vai dos recursos de cada um, vai do karma de cada um. Então Arjuna estava numa situação tão dramática, ele tinha que lutar por um reino, lutar com os próprios parentes, ele tinha que proteger, ao mesmo tempo ele tinha que proteger a família, ao mesmo tempo ele tinha que honrar seus mestres, então assim era uma questão muito grande, muito complexa a ser resolvida. Então nisso pode ser nós até diferimos de Arjuna, do problema específico de Arjuna, de lutar por um reino, de proteger os seus irmãos, de proteger a família, proteger os seus parentes e ao mesmo tempo ter que lutar com os seus parentes. Nesse caso é bem diferente da minha função de estar lá fazendo uma faculdade, de estar preparando para um estágio. É bem diferente de eu estar dirigindo um táxi. É bem diferente também de eu estar desenvolvendo software. Mas, enquanto a primeira questão pode diferir, a segunda questão ela é igual para todo mundo. Porque a angústia que Arjuna sentia é também um sintoma que eu passo frequentemente nesse mundo. É também uma coisa que eu sinto frequentemente nesse mundo. Aquela sensação de que nada nesse mundo vai me completar é também, em alguns momentos, coisa que eu compartilho com o Arjuna. Esse sentimento de terror também eu já passei por isso, todo mundo já passou por isso, se não passou vai passar, pode ter certeza. Então, esse sentimento que Arjuna está sentindo, ele é compartilhado. O problema em si que é gerado não é igual para todo mundo, mas o sentimento de angústia, todo mundo sente, todo mundo compartilha. O sentimento de medo, todo mundo compartilha. Agora, a causa também que gera essa angústia, a causa também que gera esse medo, a causa também que gera uma série de outros problemas que fazem a gente tentar correr, ser um fugitivo das situações, também é a mesma, que é a vidya. A vidya muitas vezes é traduzida como ignorância. Mas é muito mais do que uma ignorância. Ignorância pode dizer, eu pergunto para você, você conhece sânscrito? Você fala, pô, não conheço sânscrito. Você conhece francês? Não, também não conheço francês. Conhece física quântica? Não, também não conheço física quântica. É uma ignorância? É. Mas ainda que seja uma ignorância, é uma ignorância que é conhecida, que você é capaz de reconhecer. Eu reconheço que existe em mim uma ignorância sobre esse assunto. Isso é ignorância. É ignorância no sentido de ausência de conhecimento. Quando a gente fala de avidya, a vidya não é só uma ignorância, não é só uma ausência de conhecimento. É uma ignorância sim, mas é uma ignorância que é ignorada. Eu não sei, e eu não sei que eu não sei. E essa ignorância, ela então é a base da ilusão, é a base do sofrimento. Como essa ignorância pode ser a base do sofrimento? Porque ela tira de mim a identidade que eu sou, essencial, e faz com que eu acredite ser uma outra pessoa, um outro personagem. Qual personagem? O corpo. Você chega para as pessoas aí fora, pergunta para elas quem é você, pensa, reflete, diz quem é você, elas vão se descrever com características do corpo. Eu sou gordo, eu sou magro, eu sou branco,
eu sou amarelo, eu sou negro. Elas vão se descrever por um peso. Eu tenho 70 quilos, eu tenho 80 quilos. Elas vão se descrever pela aparência física. Eu sou gordo, eu sou magro, eu sou atlético. Elas vão se descrever pela cor dos olhos. Eu tenho olhos castanhos, eu tenho olhos verdes. Elas vão também se descrever pelas emoções. Eu gosto disso, eu não gosto daquilo. Eu tenho uma preferência por tal coisa. Elas também vão se descrever pelos seus aspectos intelectuais. Eu tenho diploma disso. Eu estudei em tal escola. Eu fiz um curso disso. Então, essa ilusão faz com que o significado de eu seja movido para o não eu, para o corpo. E quando eu estruturo uma identidade que é baseada no impermanente, que é vulnerável e faz parte da dualidade, eu, então, elejo para mim uma causa de sofrimento, uma causa de angústia. Arjuna, ele tinha essa crença, essa ideia de que eu é corpo, de que matando aquelas pessoas elas deixariam de existir. E essa crença gera nele a angústia. Essa crença gera nele um pesar, uma lamentação. E essa mesma ilusão, essa mesma ignorância ignorada, a vidya, é que assola o universo inteiro. Nesse ponto também, nós temos uma coisa em comum com Arjuna. E tanto Arjuna quanto nós vamos fazer uma jornada por todos os versos da Gita, para que ao final nós possamos, no mínimo, poder ter um vislumbre do que é essa realidade. Arjuna vai entender no capítulo 18. Nós podemos entender ainda nessa vida, ou numa próxima vida. O importante é que esse estudo comece, esse estudo perdure. Krishna, então, falou para Arjuna que a causa do sofrimento dele era ilegítima. O sofrimento é real, acontece, eu sei que você está sentindo isso, mas eu tenho uma objeção quanto àquilo que faz você sentir isso. Será que isso é válido? E Krishna vai responder. Ele vai dizer a primeira característica desse eu essencial, que é chamado de Atman. Atman quer dizer eu. Quando a Gita vai começar falando sobre esse assunto que é chamado de Atmanyana, que é o conhecimento do eu. Tudo que vai ser falado nos próximos versos vai servir de base para entender todo o resto da Bhagavad Gita. Da mesma forma que um prédio é construído primeiramente a partir da sua fundação, a Gita vai ser desenvolvida a partir desse conhecimento que é dado sobre o eu e o não eu. Krishna diz: Natvevaham jatu nasam Natvam me janadhipa Nachaiva na bhavishyama Sarve vayamatav param Sarve vayamatav param. Arjuna, não há motivo para sua lamentação, não há motivo para shokam. Porque natvevaham jatunasam. Porque, na verdade, eu nunca deixei de existir em algum momento. Nunca houve um tempo em que eu não tivesse existência. E não só eu, Natvam, nem você, Naime Janadipa, e nem todos esses reis. Aí você imagina Krishna em pé na quadriga, Arjuna ainda sentado, que ele só vai levantar no capítulo 18, Arjuna sentado, e Krishna fala essas palavras ali, e aponta, Natvam, nem você, e na Janadipa, e apontando assim todos esses reis, Janadipa. Adipa quer dizer controlador, controlador de Jana, Jana é pessoas. Quem controla as pessoas? O rei. Então, vários reis ali presentes, e Krishna aponta para todos eles e fala, nenhuma dessas pessoas aqui deixou de existir, nunca existiu em algum momento. E ele fala, e Nachaivana Bhavishyama, e também nós, na Bhavishyama,
nós todos, na Sarve Bhavishyama, e nós todos não deixaremos de existir, Vayama Tafparam, em algum momento no futuro. O que Krishna aponta não é necessariamente os corpos que estão ali presentes no campo de batalha, mas um princípio essencial que habita todos esses corpos. Nos corpos de todos os reis, existe ali uma consciência individual chamada Atman. No corpo de Arjuna, também uma presença individual, uma consciência individual chamada Atman. Então, enquanto Arjuna estava vendo todas aquelas pessoas unicamente na plataforma corpórea, impermanente e material, Krishna diz, essas pessoas são muito mais do que isso. Essas pessoas são Atman. E esse Atman, em nenhum momento ele não existiu. Ele não é que ele não existia no passado. Ele existiu no passado. E ele continua existindo no presente. E no futuro ele também não vai deixar de existir. Arjuna, essas pessoas, essas consciências, essencialmente essas pessoas, essas individualidades, elas não têm fim. Elas não são destruídas. Elas permanecem, elas existem no passado, elas existem no futuro e elas existem no presente. Elas vão existir nos 3 tempos. Que a gente pode até pensar, porque quebra aqui um paradigma de pensamento que a gente tem com relação a uma base até judaico-cristã, que é dito que Deus estava sozinho no começo, então decidiu criar todas as coisas em 7 dias e ele fez tudo. E a gente acha que Deus é eterno, mas eu não. Mas da mesma forma que Deus é eterno, nós também somos. Da mesma forma que esse absoluto é eterno, nós também somos. E a gente pergunta, mas como pode isso? Se você parar para pensar, se existe uma árvore eterna, o que faz dessa árvore ser árvore são atributos, são qualidades, que são inerentes a essa árvore, que fazem que essa árvore seja árvore. Quando a gente pensa em árvore, você vai dizer um tronco, galhos, folhas, frutos, raízes. Então, se eu digo que a árvore é eterna, o que é eterno junto com a árvore é o quê? As qualidades que a compõem como árvore. Então, se a árvore é eterna, é correto dizer que folhas, troncos, raízes, frutos são eternos também. Da mesma forma que uma rosa é eterna, aquilo que é inerente à rosa, que é o cheiro, a cor, a forma, também são eternos junto com a rosa. E como nós somos partes integrantes e indivisíveis e inseparáveis desse absoluto, a qualidade que ele tem de eternidade também é uma qualidade nossa. Então, Arjuna, nunca houve um tempo em que eu deixaria de existir. Então, Krishna aponta para Arjuna esse princípio essencial, esse princípio fundamental, ontológico, que é o Atman, que está dentro do corpo. Esse Atman, ele não passou a existir, ele não deixa de existir em momento algum. Então, Krishna fala o próximo verso. Dehinosmin yatha dehi Dehinosmin yatha dehi Kaumaram yauvanam jara Kaumaram yauvanam jara Tatha deham tara praptir Tata deham tara prapti Dhirastatra namuhyati. Então, yatha dehinosmin dehi, da mesma forma que esse dehina é o nominativo plural, nominativo singular da palavra dehin quer dizer corporificado, aquele que tem um corpo. Quem é esse que tem um corpo? Esse que tem um corpo é Atman, é a alma, é a consciência, o espírito. Esse que está dentro do corpo, esse é chamado de Dehin, esse que é possuidor de um corpo. Da mesma forma que ele, nesse corpo que ele habita, ele vai, Kaumara, da mesma forma que o corpo do corporificado, ele vai da infância
para a juventude e da juventude para a velhice, da mesma forma, ao final ele alcança um outro corpo, ele troca de corpo. Esse corpo aqui, agora, que está manifesto, esse corpo que a gente está usando agora, ele tem um ciclo grande, um grande ciclo que é nascimento, morte. Ele nasce, ele morre. Entre o nascimento e a morte, existem subciclos, que Krishna colocou aqui como a infância, que é o período ali da idade do corpo, de 0 a 11 anos. De 0 a 11 anos você pode dizer que é uma criança. Aí tem a mentalidade de criança, tem um corpinho de criança, tem todas as características de criança e por causa disso é dito como infância. Depois esse corpo ele cresce, a mentalidade se desenvolve e você diz que dos 12 até os 20 é um adolescente. Ele tem o corpo de adolescente, tem aquela mentalidade que é própria de um adolescente, ou aborrecente, dependendo do filho. Né? Aí começa a desafiar tudo, aí começa toda aquela história de conflito, e você não me ama, aquela coisa toda. Então é adolescente. Depois dos 21 aos 40, você pode dizer que é a idade adulta. Também ali existe uma modificação no corpo, existe uma modificação na mente, e com o passar do tempo, esse ciclo é deixado para trás. Um outro ciclo, esse último ciclo, que é o ciclo que precede a morte, é chamado velhice. Ele começa a entrar dos 41, a partir dos 60 anos, a velhice começa a entrar. Então o corpo, ele nasce, ele morre, mas entre o nascer e o morrer, então existem vários tipos de ciclos que vão marcar cada estágio, cada etapa da existência desse corpo. Da mesma forma que a alma que está dentro do corpo, ela é a mesma alma. Ela, dentro do corpo, nesse mesmo corpo que ela habita, ela sai da infância para a juventude, e da juventude, essa mesma alma passa para a velhice. Da mesma forma, ela vai passar para um outro corpo, ela alcança um outro corpo, findado o corpo no qual ela habita, findado o corpo, esse ciclo aqui, desse corpo aqui, a alma que sou eu, que está aqui dentro do corpo, ela vai passar para um outro corpo. Esse é o princípio que é chamado de reencarnação. A gente não gosta muito desse termo, porque parece que é a carne que entra na carne. A gente usa mais assim, transmigração da alma. Muitas das vezes esse conceito de transmigração da alma, ele é conhecido por várias vertentes do espiritismo, mas ele é mal entendido segundo os Vedas. Segundo os Vedas, que os Vedas estabelecem como reencarnação, como transmigração da alma, é bem diferente do que as pessoas vão entender como transmigração da alma. Por exemplo, como no verso passado, Krishna falou que a alma não tem começo, o Atma não tem começo. Para muitas pessoas, elas acreditaram que Deus existia sozinho no início, esse absoluto existia sozinho no início, e que então ele decidiu criar. Quando ele cria, então ele cria as almas, e as almas a partir desse momento passam a ser eternas. Só que se tem marca de começo, vai ter marca de fim. Nada do que é eterno pode ter começo no tempo. E quando a gente fala que é eterno no passado, é eterno no presente, é eterno no futuro. Como as pessoas acreditam que só Deus tem o atributo de eternidade, elas vão achar que a transmigração da alma é para que o Atman, que já é completo, que já é pleno, que já é perfeito, evolua. Então elas vão dizer, não, a alma ela foi criada simples e ignorante. E a partir da transmigração da alma, ela vai evoluindo, essa alma vai evoluindo. Não, ela não vai evoluindo, porque ela já é plena. E ela é imutável, que vai ficar claro nos próximos versos para frente. Então, por que existe essa transmigração? Primeiro, o que é a transmigração da alma? Ao final do corpo, quando o meu corpo ele atinge ali o seu colapso total, que vai culminar naquilo que a gente chama de morte, a alma que nele habita sai.
Então, quando a alma sai do corpo, então é dito que aquele corpo é um corpo morto. O que faz a alma ir para um outro corpo é chamado de karma. Esse karma quer dizer, são tendências, são experiências pelas quais, são tendências que eu tenho, experiências pelas quais eu tenho que passar, que eu cultivei num corpo anterior. Esse corpo aqui agora, ele é um reflexo fiel de tudo aquilo que eu cultivei numa outra vida. Essa mente aqui, esse intelecto, essas tendências, o meu gosto por isso, o meu gosto por aquilo, minha preferência por alguma coisa, minha não preferência por uma outra coisa, tudo isso são reflexos de uma vida passada. Então, são tendências que me acompanham. Quando o corpo ele deixa de existir, ele se desintegra, existe uma coisa chamada corpo sutil, o prana, o ar vital, que conduz essa alma a um novo corpo. E esse prana, esse sutil, essa matéria sutil, nela é como se tivesse um DNA. Um DNA na forma de tendências, na forma de samskaras, na forma de vasanas, que são bagagens, são impressões que a gente cultivou numa vida anterior. E elas vão determinar qual vai ser a minha próxima vida. Então, tem um ditado que diz, você quer saber o que você fez em outra vida, o que você foi em outra vida, o que você fez em outra vida? Olha a sua vida atual. Olha para o seu corpo, olha para a sua mente, olha para a sua família, olha para os seus recursos. Isso aí tudo é um reflexo da sua vida anterior. Agora, você quer saber como vai ser a sua próxima vida? Observe a sua mente. Tudo aquilo que você valoriza, tudo aquilo que faz o seu coração bater forte, o seu sangue ferver, toda essa coisa que te motiva, é essa mesma coisa que vai te encadear para a próxima vida. É essa mesma coisa que vai refletir o estado da próxima vida. Então, ao final de um corpo, um novo corpo é adquirido. Isso é chamado de samsara. Samsara quer dizer, vem da raiz samsara, quer dizer que se cumpre em etapas, que se cumpre em ciclos. Um nascimento, um desenvolvimento, criação de subprodutos, adoecimento, envelhecimento, morte. São os subciclos de um corpo. Ao final de uma morte, ao final da morte, um nascimento. Ao final do nascimento, uma morte. E assim é encadeado, sucessivamente, corpos e corpos, vidas e vidas. A base desse encadeamento, a base desse samsara, não é karma. A base desse encadeamento é avidya, é ignorância. Como eu não sei quem eu sou, eu abandono esse corpo aqui com a ideia de que ele sou eu. Então, essa crença me ata as minhas ações, me ata aos meus resultados, me ata a essa ignorância que me faz vagar de um corpo a outro. Então, a transmigração da alma não é para a evolução da alma. A alma já é completa. Essa transmigração acontece unicamente porque ainda existe um resíduo, existe uma confusão, existe uma ilusão com relação ao eu. Uma ilusão com relação ao Atma. Então é encadeado. Esse Atma, então, ele vaga de ciclo a ciclo dentro do mesmo corpo e ao final do corpo ele vaga para um outro corpo. Então ele vive ciclos dentro de ciclos. Ele está dentro desses ciclos ali, como uma presença. Esse conceito de transmigração da alma dos Vedas não pode ser equiparado com o conceito de transmigração da alma do Espiritismo. É totalmente diferente. Em Vedanta, você encarna porque ainda existe, você transmigra porque existe ignorância com relação a quem você é. E que esse ciclo de transmigração, ele é findado quando você tem o conhecimento do fato que sou eu e qual é a minha relação com esse absoluto. Quando a ignorância, o avidya, deixa de existir também a causa pela qual eu tenho uma vida nesse mundo. É diferente
deu outro conceito de transmigração, que como eles consideram que a alma teve começo e que a alma nasceu simples e ignorante, esse ciclo de transmigração, de reencarnação, como é chamado, ele serve para fazer com que a alma evolua. E essa é também um problema, segundo Vedanta, porque é uma identificação do corpo, do eu com a mente. Porque eu tenho que evoluir.